Hoje a gente está aqui no nosso espaço, que a gente construiu junto. E aí, o que a gente começou a entender? Além da gente, de ser um escritório, o que a gente pode trazer nesse espaço para auxiliar a nossa entrega, para melhorar a nossa entrega, para facilitar muitas vezes logística de cliente. Então, a gente criou aqui 2 estúdios diferentes. Um estúdio fotográfico e um estúdio para vídeo. Só que, claro, a gente chama de estúdio fotográfico porque é com papel, é esse que está atrás da gente, então é com papel fotográfico, que é formato clássico, mas a gente também utiliza ele para vídeo, tá? Vai depender muito do projeto, vai depender do que a gente precisa criar, mas a gente tem esses 2 formatos. Agora, o maior desafio de todos os disparado. Já vai mostrar o estúdio? Eu não sei se foi construir esse escritório. Construir não, tá? Já existia esse prédio, a gente ia, claro, adaptar pra gente, né? Obras, teve muita obra, então, mas adaptar ele pra gente. Mas, na verdade, eu acho que pra mim, vamos ver se funciona pra vocês, pra você também, foi montar o estúdio com fundo infinito. Gente, que parto para descobrir como que faz aquilo. Não existe nada ensinando como que você cria um estúdio com fundo infinito. Na verdade até tem, mas é uma forma muito diferente. Com marcenaria, uma forma mais complexa também, né? E a ideia é que aqui era um lugar, um espaço vazio. Então, onde era o estúdio, inclusive, já mostra as fotos agora ou não? Sim, deixa. Então já tá mostrando a foto aí. Rola o VT. Ó, olha como é que era o espaço antes. Ali era simplesmente um lugar de armazenamento, estava bem mais destruído, e ali a gente conseguiu visualizar de ter o estúdio. E por que a gente pensou em ter o estúdio? Porque a gente loca muito. A gente sempre teve que buscar tanto locações em São Paulo, aqui em Sorocaba, de diversos tipos de estúdios diferentes, né? E isso sempre, às vezes, é uma barreira tanto de custo, mas de logística, de horas, cada um oferece equipamentos diferentes, e aí a gente sempre sentiu essa necessidade da gente ter o nosso. Não sei se vocês passam por isso também, mas às vezes o custo do projeto acaba fazendo ele ficar empacado ou dificulta um pouco o processo. Então tem clientes que o custo faz muita diferença. Clientes não, todos eles o custo faz toda a diferença. Então a gente ter dentro da house, da produtora, uma opção com estúdio, que a gente tem controle sobre horas, sim, controle sobre logística, pintura, é muito melhor, a gente consegue diminuir muito esse custo de logística e ter uma entrega mais completa para o nosso cliente. E outra coisa que o nosso estúdio está dentro da produtora, diferente da gente ter que carregar todo o carro, toda a estrutura, ou ir numa locadora para buscar equipamento, a gente já tem tudo aqui. Então a logística de montagem, de produção e desprodução é muito mais confortável. A gente monta num dia antes, com muita tranquilidade, depois a gente deixa as coisas lá porque provavelmente a gente vai gravar uma outra coisa. E eu senti também que o estúdio nos abriu muitas possibilidades criativas, porque quando você loca um estúdio, você tem que usar e devolver, você tem aquele tempo para entrar e sair, então você tem que fazer aquilo, executar e ir embora. Quando a gente tem o nosso estúdio, a gente consegue testar coisas novas e começar a pensar em novas possibilidades, então a questão criativa começa a dar uma aflorada. Só um adendo importante, isso não quer dizer que a gente não loca mais nenhum estúdio, tá? Porque a gente loca vários estúdios, a gente loca vários outros locais para locação. Só significa que para projetos que cabem dentro do nosso estúdio, a gente puxa e já faz aqui. Facilita a logística de equipamentos, de cliente, de custo e faz dentro da nossa house. Agora, tem projetos que pedem estúdios maiores, a gente vai para outros estúdios, a gente tem vários estúdios parceiros, inclusive. Então, é sobre você entender a demanda de cada projeto. Então, você tem um novo caminho para o cliente. Então, vai de entender o que funciona melhor para você também. Mas a gente faz os 2, tá? Só esse adendo muito importante. E assim, a maior dificuldade pra gente foi construir o estúdio com fundo infinito. Porque o fundo infinito, ele tem uma barrinha, é quase como uma pista de skate, sabe? Na pista de skate tem uma curvatura ali na borda que é muito específica e tem que ser muito bem feita para ela não ficar feia, para ela não ficar aparente, para ela de fato virar infinita. E a solução mais prática que surgiu foi trazer uma estrutura circular, um cilindro de madeira, porque ele serviço de base para você fazer a curvatura. Então, no final das contas, foi uma parede reta, uma parte reta também, e essa curvatura na lateral foi simplesmente um círculo de madeira, como se fosse
uma roda de um carro, vamos dizer assim, aí serviu de base para montar o fundo. A gente fez tudo da forma clássica brasileira, né? Tijolo, concreto, mão na massa, massa samba, corrida, churrasquinho. O formato clássico de construção. Então a gente fez de tijolinho mesmo, da forma clássica e muita massa, né? E no final deu muito certo. Então vocês veem o resultado final, ficou com um fundo infinito de fato. É muito engraçado, porque quando a gente leva alguém lá dentro, né, pela primeira vez, você entra, tá ok. A hora que você acende a luz, nossa, faz tipo assim, a pessoa faz assim, meu Deus do céu, porque é muito branco, é muito infinito, você realmente não sabe onde começa, onde termina, quando tá com um monte de luz. E isso é muito legal, porque esse é o intuito, né? Ele ser infinito, ele não dá para saber onde começa, onde termina. Então, mas é super prático toda vez que precisa pintar de novo. A gente já tem ele pintado de branco, então toda vez que precisa pintar de novo. Que vou. Eu chamo meu pintor aqui, meu contato, então o Gui sempre pinta lá, sempre que precisa, já tem a tinta branca aqui. Não é algo tão recorrente, então por mais que é branco, que suja, nem sempre, quando você liga os equipamentos, é muito difícil de aparecer a sujeira. O chão pode estar um pouquinho sujo, mas a não ser que vai aparecer o chão, você não precisa pintar de novo. Mas sempre que precisa a gente faz e é super fácil, né? Só um ponto importante, obviamente a gente faz da forma que a gente enxerga que é melhor, que funciona pra gente. Tem milhões de maneiras de cuidar, de fazer a manutenção, mas é a forma que a gente consegue fazer e a gente vai adaptando com a nossa realidade. Às vezes cai alguma coisa lá, a gente vem com um pincelzinho, arruma. Tem a questão... Stop. Vou falar uma coisa muito importante, O pintor que fez aqui, ele falou que a mesma tinta, pode ser que ele me enganou, né? E aí, fala, Robson. Ele falou que às vezes a mesma tinta branca, se ela sair de um ano de fabricação, por exemplo, agosto de 2024, e depois se você comprar a mesma tinta branca em novembro de 2024, o tom do branco vai ser diferente. Então, uma coisa muito importante que ele falou, quando você for comprar tinta branca, já compra do mesmo lote várias tintas brancas. Por quê? Ele falou que dá uma diferença mínima, mas talvez no vídeo vai dar para perceber. E, de fato, teve uma outra tinta branca que a gente colocou e ela fica uma mais amarelada, outra mais azulada. Então, se você tiver um estúdio, já faz um estoquezinho de tinta do único lote. A gente estava falando dos processos que a gente fez aqui no estúdio, que a gente faz nele, a manutenção, como a gente criou. E é muito como a gente fez, né? Tem vários caminhos, várias formas, mas é assim que a gente vai adaptando e a gente está terminando até hoje, né? É um estúdio interminável. A gente está colocando a parte de grid de iluminação no teto. Evoluindo com o tratamento acústico também, a gente já tem várias placas acústicas nas paredes e no teto, mas dá para melhorar ainda mais, então a gente está sempre fazendo coisas para entregar mais qualidade, sabe? Mas o estúdio sem nenhum tratamento acústico é muito complicado de gravar, é um eco assim. Hoje a gente está aqui no nosso novo estúdio, está em processo de construção. Gigantesco, aquela reverberação e tudo, mas a gente já tinha espumas acústicas no outro escritório que a gente fez. Foi tirar de toda a parede, deve ter foto aí dessa parede. A gente teve que tirar, só que ficou a cola na parede. Aí, para terminar aquele escritório, a gente passou várias mãos de... Nossa, já me dá até nervoso só de lembrar. E a gente trouxe pra cá. Gente, e aqui fica uma dica muito importante. A gente tinha espuma acústica colada na parede. E aí a gente arrancou as espumas acústicas para colar aqui nesse estúdio. Nossa, só que o processo de arrancar... Eu não lembro, o processo de arrancar não foi tão difícil, né? Ah, foi sim, porque senão você rasga a placa, né? Tinha que ficar... Como que a gente fazia? Foi horrível, verdade. Foi horrível, porque você tinha que ficar com estilete tirando a colinha, beleza. Nossa. Agora, e o processo para pintar a parede depois, que ficou com toda aquela cola na parede, pra gente arrancar a cola e pintar por cima? Sério. Não, é bem complicado. Um parto. Tem que ser, cuidado. Tem que ser bem pensado para fazer essas coisas, porque o processo é bem complicado, né? Se você tiver, por exemplo, locando um lugar que você já pensa em mudar daqui nos próximos... É que também tem aquela relação de, no nosso caso, a evolução, os erros e aprendizados são muito, muito práticos. Então a gente aprende, erra e já aplica rápido para a gente evoluir rápido. Então a gente tem esse crescimento nosso, assim, a mudança, ela faz muito parte
do nosso crescimento. A gente precisa mudar, a gente precisa sair para crescer mais. Então, faz parte do processo, mas se alguém tivesse falado pra gente, tem alguma outra forma, coloca, sei lá, uma fita, alguma coisa, a gente tinha feito e não precisava fazer, obviamente, não precisa ser um processo tão difícil. Então, se você for colar a espuma acústica na parede, coloca menos cola e em pontos que vão fazer com que ela fique estável na parede. Então, o que você faz? E tem que ser aquela bendita daquela PU40 que gruda tudo, gente. Sabe aquela criança do ketchup? Parecia a criança do ketchup, exatamente. A espuma saia molhada assim. Você tinha que torcer. Não é assim também. Mas tinha um Szão. Então, quando você for colar a sua espuma acústica, bota um pingo em cada ponta dela, são 4 pontas, um pingo aqui, aqui. Isso cola ela na parede, porque essa cola é forte. E aí você não precisa sofrer depois. Inclusive, ela deixou cair lá no fundo, ficou a marca até hoje para sair, porque ela não saiu mais do concreto. Então a tinta teve que passar 2 vezes. Então a gente tirou essas daí que eram as das laterais e também a gente tinha lã de rocha, que era para fortalecer, que a gente colocou no teto inteiro. A gente separou várias placas e a gente colocou uma placa de MDF na placa de espuma e a gente colou no teto e a gente teve que fazer uma gravação sem todas essas placas de cima. Depois que a gente fez, a gente entra lá, parece que a gente entra naqueles... Obviamente, ele isola tudo, né? A gente fecha a porta e a gente não ouve nada que está acontecendo aqui fora. Então... Dá trabalho, mas faz toda a diferença. Então, cuidem, gente. A gente está falando de um espaço que é nosso, a gente vai querer cuidar, a gente vai querer entregar o melhor, a gente vai querer entregar a melhor experiência para o nosso cliente também. É sobre isso que a gente está falando, sobre criar espaços que foram importantes para a gente e saber cuidar desses espaços também. Vocês estão vendo? A gente está falando, a gente cola na parede, a gente tira da parede, a gente faz tudo. Tem profissionais que estão junto com a gente para fazer esses trabalhos específicos, mas a gente também está junto ali com a mão na massa, porque a gente se importa muito. A gente gosta de estar junto, de fazer cada detalhe. Eu tô aqui pensando todo o processo. Lavar, me colocando. Mas é importante pra gente fazer, a gente botar a mão na massa, a gente simplesmente não faz algo e deixa as coisas acontecer. A gente faz e vai fazer nos próximos anos e sempre precisar. Porque a gente valoriza cada parte, né? Inclusive, quando a gente começou a gravar conteúdo, a gente gravou num apartamento. E aí a gente tinha que desmontar boa parte da sala da casa, inclusive que era onde a gente jantaria, e aí a gente usou a sala da casa como se fosse um estúdio. Então a casa, na verdade, já não era mais uma casa, a casa era um estúdio, né? Um armazém, um estoque de equipamentos. Então, a gente passou por esse processo, né? Então foi o Dupla, na verdade, começou até antes, muito, muito antes disso. Então o processo para quem cria, para quem está aqui desse lado igual a gente também, que a gente está nesse processo de evolução, a gente valoriza porque é muito difícil você manter um lugar e ter um lugar que você possa criar, né? Então é muito bom, é muito mais prático. Inclusive esse espaço aqui foi um lugar que a gente sempre imaginou para criar bastante, né? Para facilitar. A gente tira os equipamentos dali. De lá de dentro e fica muito mais prático pra gente criar também. E não atrapalha ninguém, né? Que esse é um ponto muito importante também, né? Sim. Quando você tá assim, é tipo, pra acabar. Eu sei que você fica... E é isso, pessoal! Não, acho que a gente já explicou também e passamos o mais importante, mas qualquer dúvida extra que vocês tenham sobre como a gente fez, indicação, onde comprar, contem com a gente tá aqui para compartilhar mesmo, então qualquer coisa, chama, liga que eu sou sua amiga, que impossible, tá? Eu não sei o que ela tá falando. Não, e qualquer coisa, chama a gente no Instagram, manda mensagem, que a gente compartilha, indica, é para isso. E o que você tiver para agregar com a gente também, comenta aqui. Não precisa ficar enrolando. A gente tá fazendo serviços de criação de estúdio. Eu faço a parte... O Gui pinta a parte de branco. E ela fica assistindo. E eu assisto. Ela faz a checagem. Então, se você precisar de alguém para pintar o branco e outro para assistir, conta com a gente.